Olá, povo! Bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Marlon, junto com vocês, muito alegre, contente, feliz, e junto com a gente, o Thiago. Dê um oi para o Thiago. E nós hoje vamos continuar a conversar sobre História do Brasil. Isso, vamos falar um pouquinho mais sobre a história recente do Brasil. Antes da gente começar, aqueles recados que eu preciso te lembrar. Lembre-se, acessa o Classroom, criança. Faça as tarefas. Você que faz as tarefas impressas, marque com a sua escola, entregue lá em segurança. Não esquece. Garante sua presença, garante sua avaliação. Combinado? Não vai esquecer? Então, esqueceu da última aula? Calma, a gente vai relembrar o que nós estudamos anteriormente. Tá aí, ó. Lembre-se do general Arthur da Costa e Silva. Boa! O governo dele marcou a chegada dos militares da linha dura ao poder. Lembra disso? Militares da linha dura. Ainda, você estudou que os movimentos estudantis e os movimentos operários lideraram a chamada resistência democrática ao governo. Ainda, o AI-5, Ato Institucional número 5. Ele foi o mais repressor dos atos institucionais. Entre outras coisas, ele retirava direitos civis e dava amplos poderes ao presidente. Lembrou disso, então, da última aula? Governo do Costa e Silva, militares da linha dura. Não parou nele. Os militares da linha dura continuaram no poder no que a gente vem chamar de anos de chumbo. É isso que a gente fala na aula de hoje. Olha aí, nossos objetivos: estudar o período do governo do general Emílio Garrastazu Médici. Ainda, nós vamos analisar as ações dos grupos de oposição ao governo militar, em especial o movimento das guerrilhas armadas. Ok? E ainda, na aula de hoje, vamos verificar o aumento da repressão nos chamados anos de chumbo. Tá aí alguns assuntos da aula de hoje para você. Então, corre, deu tempo aí de chamar os amigos, de mandar áudio no grupo da galera, gritando olá, povo, avisando que a aula está começando? Boa, avisa todo mundo, rede social, marca lá, aula de história está começando agora. E tem uma imagem para você analisar. Olha aí. Está aparecendo em toda a sua tela aí essa imagem, que é a capa de um álbum de figurinhas de propaganda que foi feito durante o governo do Médici, na década de 1970. Dá uma boa olhada nesse álbum aí. Reparou, então, que esse álbum ele está formando o mapa do Brasil. As crianças estão colando figurinhas formando o mapa do Brasil. Então, e nessas figurinhas, você reparou aí que existe a presença de personagens históricos e de imagens que representam o progresso. E essas imagens coladas formam o mapa do Brasil. Achou aí? Boa! Você percebeu que personagens históricos estão aí? Dá para perceber lá o Dom Pedro, dá para perceber o Santos Dumont. Você tem grandes personagens históricos. Ainda, você tem imagens de avião, imagens de carros de corrida, de trens, de motocicletas, de automóveis. Progresso. Então, percebeu? Um Brasil formado por grandes personagens históricos e ainda por imagens de progresso. E complementa essa ideia o grande slogan: Brasil, um país que vai para frente. Olha a ideia positiva aí de que o Brasil está caminhando para frente. Não é a ideia de que um dia chegaremos à frente. Não. Um país que vai. O Brasil é um país que está indo, já está caminhando. Essa é uma das grandes ideias aí de propaganda durante os governos militares no Brasil. Você vai ver um pouco na aula de hoje. Os governos militares vão trazer muito essa ideia de o Brasil está avançando já está no caminho do progresso, ok? Começando então nossa aula, governo Médici, ele governou o Brasil de 1969 até 1974, 5 anos de poder, como foi na maior parte dos governos militares. O Congresso Nacional, você lembra disso da última aula, tinha sido fechado lá no AI-5, que foi editado em dezembro de 68. Lembra? Um pouquinho antes então do Médici assumir.
Então o Congresso Nacional tinha sido fechado. Ele só foi reaberto em outubro de 1969, só para aprovar a indicação do general Médici à presidência. Então, Emílio Garrastazu Médici, o nosso novo presidente, aprovado pelo Congresso. O governo dele é considerado o período mais repressivo. A gente diz que foi no governo do Médici o auge dos anos de chumbo. E essa expressão é bem forte. Então, realmente, a repressão do governo, principalmente contra os grupos opositores ao governo. Isso aumentou muito durante o governo do Médici, feito aí já sob o ato institucional número 5, aquele mais repressivo. Tá aí a imagem do Médici para você olhar aí bem bonitinho, para você lembrar bem da carinha dele. Continuando o governo dele, a gente fala então sobre esses grupos de oposição, as chamadas guerrilhas armadas. Essas organizações armadas, a maioria delas eram armadas, pretendiam derrubar o governo militar e instalar o socialismo, usando como meio de chegar ao poder a tática da guerrilha. Então, derrubar o governo militar e instalar o socialismo no Brasil era a intenção da maioria desses grupos de guerrilha. Ainda, eles praticavam ações organizadas para conseguir dinheiro para suas lutas, para se financiar. Ações organizadas para conseguir dinheiro e também praticavam sequestro de diplomatas, que eles usavam o resgate desses diplomatas sequestrados, era a troca por presos políticos desses grupos. Então, sequestro de diplomatas estrangeiros no Brasil, que eram trocados por presos políticos, normalmente ligados aos grupos de guerrilha. Isso aconteceu bastante aí, principalmente no governo do Médici. Ainda havia guerrilhas urbanas e guerrilhas rurais. Não dá para dizer que apenas nas cidades esses grupos agiram. Houve guerrilhas que atuaram também nas áreas mais rurais. E aí a gente começa. Eu trouxe 4 exemplos para você de grupos guerrilheiros. Houve mais, mas os 4 aí principais desse período. Primeiro deles, a guerrilha do Araguaia. Como o nome mesmo já diz, ela era muito atuante na região do rio Araguaia. Então, uma guerrilha rural. Aonde fica o rio Araguaia? Você que não lembra de geografia. Fica ali na região, na confluência dos estados do Pará, do Maranhão e de Tocantins. Na época, Tocantins não existia, era Goiás, mas ali nessa regiãozinha. Ainda, a Vanguarda Popular Revolucionária, VPR. Ela era liderada por Carlos Lamarca, um ex-capitão do Exército, Carlos Lamarca. E ela foi muito atuante em São Paulo, essa do Carlos Lamarca. Ainda, a Ação Libertadora Nacional, ALN, liderada por Carlos Marighella, também muito atuante na região de São Paulo e que usava o terrorismo como uma de suas formas de ação. Então, a ALN liderada pelo Carlos Marighella. E ainda, eu destaquei para você, o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, MR8. Tem esse nome porque foi o dia 8 de outubro em que o Che Guevara, um dos líderes da Revolução Cubana, havia sido preso. Então, ou havia sido capturado. Então, ela era muito atuante no Rio de Janeiro. Então você percebe guerrilhas atuantes nos principais centros e também em área rural. Então alguns movimentos de guerrilha aí no Brasil. Aqui fotos para você, para ficar mais fácil, para você se lembrar. Olha aí na tua tela. Do lado esquerdo, uma imagem do Carlos Marighella. Mais ao centro, o Carlos Lamarca. Marighella, ALN. Carlos Lamarca, da VPR. E ainda, eu destaquei para você mais do lado direito, está aparecendo aí, a capa do jornal o Globo, sequestrado na glória, embaixador da Alemanha. Achou ali? Isso. Terroristas matam agente de segurança de von Bolleben, que é o embaixador da Alemanha. Então, uma capa do jornal o Globo mostrando algumas das ações desses grupos de guerrilha, como o sequestro de embaixadores para trocar por presos políticos. Só no ano de 1970, mais de 115 presos políticos foram libertados em trocas aí de sequestro de diplomatas, da libertação de diplomatas. Então,
grandes ações também envolvendo esse método de ação. Para a gente continuar sobre as guerrilhas, como o governo combateu elas? E combateu com muita violência, com muita força. Então, aqui do teu lado esquerdo tem até cartazes que eram espalhados nas cidades, do teu lado esquerdo aparece, cartazes espalhados pelas cidades com fotos de membros dessas guerrilhas e que, com as frases, assaltaram, roubaram, mataram pais de família, ajude-nos a proteger sua própria vida e a de seus familiares. A menor suspeita, avise o primeiro policial que encontrar, e fotos dessas pessoas, então, suspeitas de serem membros dessas guerrilhas. Isso eram ações do governo também para ajudar na perseguição aos membros dessas guerrilhas. Repara que são frases muito fortes para atrair a população também para esse combate. E aí, o governo combateu as guerrilhas violentamente, com o apoio de órgãos de espionagem e usando de prisões, torturas e assassinatos. Ainda, em meados dos anos 1970, tinham sido praticamente eliminados os focos guerrilheiros do Brasil, a partir dessa ação mais forte do governo. E essa ação do governo de repressão às guerrilhas caracteriza muito esse período chamado de Anos de Chumbo, o governo apertando o cerco. Então, depois de vermos isso, tem tarefa para você. Tem um texto ali que diz: também se pode conceituar resistência como conjunto de atos de recusa coletiva ao poder instituído. Nos espaços universitários, houve inúmeras ações de resistência, sem esquecer que muitos estudantes foram recrutados por organizações armadas. Então, havia resistência ao governo militar em vários setores, incluindo as universidades, que também recrutavam algumas pessoas para os grupos armados. Sobre isso, responda as perguntas: qual era a principal motivação dos grupos guerrilheiros? E ainda, as formas de financiamento desses grupos. Vai lá!
O que motivava a ação desses grupos de guerrilha armada? Conseguiu responder? Algo mais ou menos parecido com isso? A maior motivação dos grupos era a derrubada do governo militar. Claro, dessa maneira, sem o governo militar, poderiam se chegar ao poder e implantar o socialismo no país. E formas de ação, formas de financiamento e de ação desses grupos. Os assaltos, expropriações. O grupo ligado ao governo vai dizer que eram assaltos a bancos e a outras instituições. Os membros das guerrilhas afirmavam ser expropriação, pegar de volta o que o sistema capitalista tira do povo. Enfim, essas ações organizadas a bancos para conseguir financiamento. E ainda o sequestro de diplomatas em troca da liberdade de presos políticos eram as principais formas de ação e de financiamento desses grupos armados. Ok? A gente falou disso na aula, fica bem tranquilo para você, viu? Ó, continuando. A repressão do governo. A Operação Bandeirante, chamada OBAN, criada e instituída realmente no governo do Médici, colocada em prática, foi para aumentar a repressão e eliminar os focos guerrilheiros. Então, essa operação era de combate aos focos guerrilheiros. E para isso, o governo aumentou a repressão sobre a sociedade. Houve o aperfeiçoamento do SNI, Serviço Nacional de Informações, e do DOPS, Delegacia de Ordem e Política Social. Esses dois órgãos já existiam no Brasil, tá? Já existiam. Eles foram melhorados, aperfeiçoados no governo do Médici. Mas já havia sido usados, inclusive, lá no governo do Getúlio Vargas, no Estado Novo. Já existiam. Novidades. Criação do DOI-CODE, esse sim, criação aí no governo do Médici, destacamento de operações de informações e Centro de Operações e Defesa Interna, para onde a maioria dos guerrilheiros ou acusados de serem contra o governo, de alguma ação armada contra o governo, eram presos, onde eles eram muitas vezes torturados para dar informações sobre suas ações. DOI-CODE. Então, organismos de repressão. A Operação Bandeirante, a OBAN, o SNI, Serviço Nacional de Informação, o DOPS, então o DOPS e o SNI já existiam, e a criação nova, o DOI-CODE, então esses organismos aí de aumento da repressão do governo. Milhares de opositores do regime foram perseguidos, torturados ou morreram dentro desses órgãos que a gente falou. Então foram usados como instrumento de repressão. Qualquer cidadão suspeito de ser um subversivo podia ser detido e levado para esses órgãos para investigação. Subversivo é a palavra, então, a expressão que o governo usava para pessoas suspeitas de estarem agindo, tramando contra o governo militar. Propaganda! Isso! Fundamental durante o governo militar no Brasil, o uso da propaganda. Contar das boas ações que estavam sendo feitas. E aí, ó, o período ficou conhecido pelo uso de propagandas constantes que exaltavam o nacionalismo progressista, em slogans como "Ninguém mais segura este país", como está aparecendo na sua tela. Lembrou lá do álbum de figurinhas do começo? Esse nacionalismo progressista. O Brasil está caminhando para o progresso. Então o Brasil está chegando a esse progresso e, como essa imagem está mostrando para você, ninguém mais segura este país. E você percebe a bandeira do Brasil tremulando no céu. Então o Brasil está caminhando e ninguém mais segura. O Brasil está indo ao futuro. Propaganda também eram ligadas ao ufanismo. Então propagandas ufanistas eram muito usadas. E aí você pergunta, o que é ufanismo, professor? O ufanismo é esse orgulho exagerado pelo seu país, esse amor incondicional pelo seu local. Ufanismo, ok? E aqui você tem ainda uma imagem que era muito constante em adesivos de carros, em veículos. Brasil, ame-o ou deixe-o. Muito ligado também à ideia de, se você ama o Brasil, você vai ficar aqui, vai trabalhar por esse futuro. Se você é contra o governo, vai embora daqui porque você estaria atrapalhando o Brasil. Então, se ama o Brasil, fique. Se você não ama, vai embora. Então, muitas pessoas que foram exiladas eram acusadas aí de não amarem o Brasil. Isso também entra como propaganda.
Quem não vive para servir ao Brasil, não serve para viver no Brasil. Então, ame o Brasil, sirva, faça tudo pelo progresso e fique nessa terra. Se você não quer, vá embora. Olha aí, propagandas do governo. Quiz para você, eu vou te dar um tempinho para você responder. Características da propaganda no regime militar era o ufanismo. O que é ufanismo? Uma das alternativas está correta, responde aí. Jura pra mim que você não marcou a letra C. Ufanismo não tem a ver com procurar vida extraterrestre. Claro, ufanismo, orgulho exagerado pelo país, pela pátria. Eu falei disso na aula bem facinho pra você, hein? Pra gente continuar falando de propaganda. O futebol foi muito usado como propaganda durante o governo militar, principalmente no governo do Médici. Muito usado, esse apelo popular do futebol. Então, o futebol, a partir do tricampeonato mundial de futebol, em 1970, na Copa do Mundo do México de 70, o Brasil foi tricampeão do mundo. E isso contribuiu para o clima de euforia patriótica. O governo usou esse tricampeonato como um sinal de que o Brasil progredia. A seleção brasileira de futebol de 1970 é apontado até hoje como uma das melhores equipes esportivas em qualquer modalidade, que representou muito bem o esporte que praticava. Então era sinal, o Brasil está progredindo e o futebol é mais um exemplo. Então, propaganda. Olha como o governo, o regime militar está melhorando o Brasil em tudo. Foi muito utilizado como propaganda, então. Além disso, você tem a criação do Campeonato Brasileiro de Futebol no ano de 1971. Não havia um campeonato com esse nome, um campeonato brasileiro. Havia a Copa Brasil, o torneio Roberto Gomes Pedrosa, mas não tinha, que eram campeonatos que envolviam times do Brasil inteiro, mas não havia um campeonato com este nome. E olha aí mais uma vez a propaganda e esse ufanismo. Um campeonato brasileiro, esse orgulho do país, começou a ser disputado em 1971. Então aqui imagens para você, da Copa do Mundo de 1970 no México, o time do Brasil campeão. À esquerda você tem o time do Atlético Mineiro, primeiro campeão brasileiro de futebol, 1971. E ainda a imagem do Pelé levantando a taça do seu lado direito, ao lado do presidente Médici. Então o Pelé levantando a taça do tricampeonato com o presidente do lado, propaganda. Muito famosa à época, aquela música do 90 milhões em ação, pra frente Brasil, salve a seleção, que era uma mistura de música que incentivava o futebol e também propaganda patriótica do país. Procura ela depois lá, você vai gostar de ver. Pra frente Brasil, nome da música. Olha aí a frase do governo. Então, na aula de hoje, você aprendeu que no governo militar houve a ação de grupos armados em luta contra o governo. Ainda, a ação repressiva do governo foi expressa na ação de órgãos como o DOPS e o DOI-CODE em perseguições e torturas também. Ainda, a propaganda foi muito usada pelo governo, principalmente ligada ao ufanismo. Fechamos a aula de hoje? É isso para você? Legal, muito obrigado pela aula de hoje. A gente volta a se encontrar na próxima aula. Tchau!